Olá pessoal, hoje vamos falar de um grupo de organismos muito especial, os felinos, sua evolução, filogenia, comportamento e muito mais. Primeiramente, o primeiro felídeo verdadeiro a surgir foi Proailurus, há mais de 30 milhões de anos atrás. Esse Proailurus era um animal um pouco maior que um gato doméstico, tinha uma cauda longa, olhos grandes e garras e dentes afiados, com proporções semelhantes aos modernos viverrídeos. Então, a partir dele surgiu o Pseudalurus, em torno de 10,8 milhões de anos, que evoluiu e gerou várias linhagens, entre elas podemos citar Macharidontinai, que inclui os tigres dente-sabre, e Perailuptis, Sivalurus, Striopheles e Miopanthea. Esses citados são linhagens extintas de felidae. Outras linhagens que evoluíram a partir do Pseudalurus foram a subfamília Felinae, que inclui vários organismos, como gatos domésticos, linces, guaxirica, gato da Bahia, cracal, puma e gato leopardo, e a subfamília Pantherinea, que inclui os grandes felinos, como leão, tigre, leopardo emuloso e jaguar. Olhando para a filogenia construída por Johnson e colaboradores em 2007, podemos perceber que o gênero Panthera surgiu primeiro, por volta de 6,4 milhões de anos. O ancestral do gado da Bahia surgiu em 5,4 milhões de anos, o do cracal em 5,6, o da jaguatirica em 2,9, o do lince em 3,2, do puma em 4,9, o do gato leopardo em 5,9 e do nosso gado doméstico em 3,4 milhões de anos atrás. O comportamento e as habilidades dos felinos, além da evolução, são outros pontos fascinantes nesses animais. São animais carnívoros e que possuem a capacidade de rugir, porém somente os do gênero Panthera têm essa capacidade. A única exceção dentro desse gênero é o leopardo das neves, que não ruge. Trazendo exemplos de comportamento de alguns felinos, o leão vive na África e as fêmeas predam animais mamíferos de pequeno a médio porte, e geralmente são frágeis, mas também podem predar búfalos, elefantes e hipopótamo, pois são felinos que podem caçar em grupo, cercando a presa e atacando em conjunto. Vale ressaltar que o local onde vivem leões são locais com pouca vegetação e poucos esconderijos, por isso a estratégia de caçar em grupos. O leopardo, como é bem distribuído pelo planeta, se adaptou a diversos habitats e modos de vida. Assim pode predar insetos e até antilope de 900 kg. Mas de forma geral, os animais predam macaco, peixes, serpentes, guepardos, filhotes de ursos ou de crocodilos, além de mamíferos pequenos e frágeis. Esses animais possuem uma grande habilidade para saltar e escalar árvores, servindo tanto para caçar presas nessas árvores, como guardar presas nelas e impedir que hienas e leões roubem sua presa. O jaguar ou onça pintada tem uma mordida muito letal e tem preferência pela água também, além de presas terrestres. Assim pode predar crocodilos e tartarugas por meio de sua mordida letal, além de cervos, capivaras e javalis. Essas onças são encontradas na América do Sul, majoritariamente, e não costumam perseguir suas presas, mas sim predando elas de maneira furtiva. Por fim, o tigre. Esse animal vive na Ásia e se alimenta de presas como ungulados, perus, cobras e leopardos. Ele usa sua força para bater a presa e dar grandes saltos para capturá-la, e não se importa de perseguir a presa até predá-la. Mas agora, quais são as características evolutivas que marcam os felinos? Veja a seguir. Bom, há cerca de 10,8 milhões de anos, houve a primeira grande ramificação dos felídeos, gerando o gênero dos felinos rugidores, os Panthera. Seu rugido é possibilitado pela presença de uma estrutura óssea parcialmente calcificada próxima à língua, chamada de hyoide, enquanto que para os outros felinos, tais como os gatos domésticos e jaguatiricas, essa estrutura é parcialmente cartilaginosa, o que impede um rugido dominante e competitivo, mas dá a capacidade de miar e ronronar, uma característica bem comum e até desejada para os donos de gatos domésticos. Apesar do rugido ser uma característica para situações de disputa de territórios ou caça, os felídeos possuem vários caracteres que dão a eles atributos de caçadores silenciosos e ágeis. Podemos citar como exemplo os hábitos noturnos e de discrição, vagando comumente sozinhos e habitando regiões relativamente inacessíveis às outras espécies. Contudo, há exceções. Existem espécies que evoluíram em prol do trabalho em conjunto, tal como os dos leões, que se comportam e vivem em bandos para caça em grupo, demarcação de território e proteção dos filhotes, além de não se importarem muito com a questão de serem de discrição. Podemos atuar então de dia ou à noite. Além do comportamento, possuem em geral corpos ágeis, flexíveis e atléticos, com uma musculatura bem definida, principalmente no par de pernas anteriores. Isso se deve à força necessária para o impulso e disparadas longas, seja escalando uma árvore, em costas íngremes ou perseguindo presas a grandes velocidades. Tudo isso está diretamente interligado ao ambiente no qual as espécies se importam. Dessa maneira, analisamos então o volume corporal e o tamanho da cauda de cada espécie. Por exemplo, a onça, o maior felino das Américas, possui um corpo grande que facilita a predação de espécies relativamente grandes, como por exemplo jacarés, capivaras, entre outros animais, já que é necessária uma força maior para carregá-los e dominá-los.
e uma cauda longa, que facilita a locomoção, dando mais estabilidade para o indivíduo subir árvores e andar por elas. Em outro ponto de vista, vamos analisar o lince, um felino de porte corporal e tamanho de cauda menor que a onça. Muitas dessas caracteres vêm a adaptação ao ambiente frio, sem florestas densas e muito planas, além das espécies serem predadas por eles, apresentarem um porte físico bem menor. Bom, então não vamos esquecer também de citar as ferramentas de caça desses animais, a dentição e as garras. Todas as espécies de felinos possuem unhas afiadas em forma de lâminas com a habilidade de serem retráteis, ou seja, servem para atacar pontos vitais, como os olhos, ou simplesmente causar danos aos ovos e poderem recolhê-las e guardá-las, entre aspas. Do mesmo modo, olhamos para os dentes dos felídeos, com enfoque nos caninos, que são as principais armas de muitas das espécies. Pegamos os leopardos de exemplo. Com seu canino alongado, eles sabem que são capazes de perfurar a garganta do seu alvo e trocar as vias respiratórias, assim facilitando o processo de abate da presa e evitando uma possível fuga ou dano a si próprio. Assim, vemos que muito das características evolutivas físicas variam a gosto do ambiente em que as espécies frequentam, e vão ver os fatores bióticos e abióticos no processo. Agora, vamos explicar um pouco dos processos e sistemas migratórios dos felinos. Então, para entendermos mais sobre o processo de especiação dos felinos, isso é, o surgimento de novas espécies, temos que desvendar como as espécies atuais de felinos se encontram atualmente, como por exemplo o tigre na Ásia ou o leão no continente africano. Você já reparou que não há felinos na Austrália, além dos gatos domésticos? Isso tem muito a ver com a origem e a migração dos felinos, que tiveram seu ancestral oriundo na Ásia, há 20 milhões de anos, e dali se dispersou pela Terra. Para entendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo e olhar para onde os ancestrais dessas linhagens viviam, e quando e como foram parar onde estão hoje. Quando pensamos assim, temos que relacionar alguns fatos muito importantes em uma linha do tempo, sendo esse a datação e a localização dos fósseis dos felinos em questão, ou seja, onde eles foram encontrados e qual a cidade. Por que isso importa? Porque a localização dos continentes explica muito bem a migração dos felinos. Em épocas que variavam de glaciações e degelo de ilhas, o nível do mar flutuava de medida a depender da época. Quando o nível do mar baixava mais que o normal, acabava facilitando a migração entre continentes ao revelar terra antes submersa, como por exemplo o Puma, vindo da América do Norte para a América do Sul via Istmo do Panamá, que estava anteriormente submerso. Enquanto níveis elevados do mar separavam os felinos, impedindo sua reprodução, e assim, com o passar de uns milhares de anos e milhares de mutações genéticas, mesmo se reencontrassem, não poderiam se reproduzir, dando origem a duas espécies diferentes. Esse fenômeno de especiação por meio da migração é bem frequente na história evolutiva dos felinos, muito em prol do seu comportamento, onde a cada geração, os indivíduos jovens são incentivados a migrar e achar o seu território, ou mesmo o seu ato de seguir a migração de presas, que também pode explicar essa grande dispersão de linhagem pelo planeta. Mas e aqui no Brasil? O quão próximo nós estamos desses animais? Bom, nós sabemos que a onça-pintada é símbolo da fauna brasileira, sendo abundante na região amazônica, no Pantanal e na Mata Atlântica. Ela é o maior felino das Américas e desempenha um papel crucial no controle populacional de herbívoros, como os veados e as capivaras. Isso ajuda a manter o equilíbrio das cadeias alimentares e a saúde nos ecossistemas. Mas além da onça-pintada, nós também encontramos aqui no Brasil outros felinos de grande, médio e pequeno porte. A gente pode falar da onça parda, que também é conhecida como sussarana. É um animal ágil e adaptável e está presente em todo o Brasil, desde a floresta amazônica até o cerrado e a caatinga. A onça parda é um predador super versátil que regula populações de pequenos mamíferos e controla o equilíbrio das espécies no seu habitat. A jaguatirica, que é encontrada na Mata Atlântica, no Cerrado e no Pantanal, tem a pelagem amarelada e pintas escuras. Ela é distribuída nesses diversos biomas e é um felino de hábitos predominantemente noturnos. Ela é solitária e também territorialista. É o terceiro maior felino da América do Sul, ficando atrás da onça pintada e da onça parda. Ela atua como predador de roedores e aves e contribui para a manutenção do equilíbrio ecológico, assim como o gato maracajá, que é pequeno e tem manchas alongadas ao longo do corpo. Ele vive em florestas, como a Amazônia e a Mata Atlântica. O gato maracajá controla a população de pequenos vertebrados e ajuda a manter e preservar a biodiversidade local. A gente também pode falar do gato palheiro, que é encontrado em diferentes habitats, incluindo a caatinga e o cerrado, e desempenha um papel também na população de roedores e aves, de forma mais regulatória. O gato do mato pequeno, por fim, também é conhecido como gato macambira e ocorre na Mata Atlântica. Ele possui um tamanho semelhante ao do gato doméstico que nós temos em casa,
mas ele se diferencia pelas listras e pelas manchas ao longo do corpo e na face também. A sua pelagem de fundo normalmente é um amarelo acastanhado e ele tem a barriga branca. Ele vai contribuir para o equilíbrio das cadeias alimentares e controlando a população de pequenos animais, assim como a gente observou nos outros animais que ouvimos nesse podcast. Aqui no sul do Brasil, a gente abriga algumas espécies de felinos silvestres também, incluindo a onça-pintada e a onça-parda, que são os maiores felinos do estado, na verdade. A onça-pintada vai ocorrer apenas no Parque Estadual do Turvo, já a onça-parda está presente em várias regiões do Rio Grande do Sul, e ambos vão desempenhar papéis super importantes na regulação das populações de presas aqui e no equilíbrio dos ecossistemas. Recentemente, um felino em extinção, que é endêmico aqui do bioma Pampa, foi avistado na vinícola Salton, aqui no Rio Grande do Sul. Essa espécie é conhecida como gato palheiro pampiano, ou Leopardus monoai, e foi registrada apenas 7 vezes até hoje. Essa cena foi capturada por fotógrafos de vida selvagem e educadores ambientais, e a raridade da aparição dele vai se dar pela condição crítica de ameaça de extinção que esse animal tem. A população estimada deles é de apenas 250 indivíduos adultos na natureza. E dessa forma a gente vai entender a seguir como se dá a conservação desses felinos silvestres aqui no nosso país. Agora que navegamos um pouco pela história evolutiva dos felídeos, percebemos que as modificações, tanto morfológicas como comportamentais, fazem parte do que podemos chamar de processo contínuo da evolução da vida na Terra. Vimos que os processos de especiação, extinção e migração estão conectados por fatores de alterações ambientais e geográficas, ou seja, a divisão de uma espécie em duas populações que não se encontram mais e, por consequência, não se reproduzem mais entre si, é chamado de cladogênese, e as modificações que acontecem em cada uma delas separadamente é anagênese. É isso basicamente que faz uma espécie nova se formar, ou seja, o isolamento mais o tempo, ou cladogênese mais anagênese. E esse processo favorece a diversidade de espécies no planeta. Já a extinção é causada por mudanças abruptas no ambiente, como eventos climáticos extremos, alterações na disponibilidade de recursos e transformações no habitat, levando à extinção de espécies que não conseguem se adaptar rapidamente às mudanças climáticas. E esse evento regula a diversidade e permite o surgimento de novas vidas que ocupam nichos ecológicos. Temos um exemplo, como é o caso do tigre dente de sabre, do gênero Smilodon, extinto há cerca de mais de 10 mil anos, e tudo o que se sabe sobre essa extinção são só teorias do que poderia ter acontecido. Uma das propostas seria a união de fatores, como mudanças climáticas, declínio da população de presas, concorrência com outros predadores e a extinção de grandes herbívoros na época do Pleistocênio final. Já que estamos falando de extinção, se antigamente, em outros tempos e outras eras, a extinção era provocada principalmente por fatores ambientais e de concorrência com outros predadores, atualmente várias ameaças antropogênicas, ou seja, causadas por atividade humana, têm impactado significativamente a biodiversidade e estão contribuindo para a extinção de várias espécies. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, todos os felinos silvestres brasileiros estão ameaçados. Vamos a elas com seus respectivos nomes científicos: o jaguarundi, Puma jaguarundi, o gato do mato pequeno, Leopardus gutulus, o gato do mato grande, Leopardus geoffroy, o gato palheiro, Leopardus colo-colo, o gato macambira, Leopardus tigrinus, o gato maracajá, Leopardus uede, a onça parda, Puma concolor, e a onça pintada, Panthera onca. Estas são as espécies de felinos silvestres classificados até o momento no território brasileiro que estão ameaçadas pelo avanço da fronteira agrícola, a formação de pastagens para o gado e o desmatamento, que reduz os ambientes naturais e o número de presas disponíveis para os felinos, aumentando o contato entre predadores e animais domésticos.
O estado de conservação dessas espécies é preocupante e tem tomado a atenção das instituições de pesquisas e órgãos ambientais no Brasil. Diante disso, o ICMBio elaborou em 2018 o Plano Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos, com o projeto Onças do Iguaçu, com a missão de conservar a onça-pintada como uma espécie-chave para a manutenção da biodiversidade da região do Parque Nacional do Iguaçu. Já que ela está no topo da cadeia alimentar, se faz necessária a preservação de várias outras espécies que servirão de presa, como herbívoros, roedores e aves. Outra ação do projeto é implementar um programa de educação e comunicação para melhorar as atitudes da população sobre os grandes felinos, incluindo estratégias de prevenção de conflitos.